Então, gente, o tema selecionado para a noite de hoje é um tema um tanto quanto falado por nós espíritas, estudado por nós espíritas, é bem, vamos falar assim, um norte, é uma palavra que se fala muito nela, dentro do movimento espírita, dentro do espiritismo, e interessante, porque o tema proposto foi a caridade na visão espírita. Bom, então não é simplesmente falar da caridade, nós vamos buscar discorrer hoje sobre o que seria isso, né? A palavra caridade, porque faz muita diferença no meu entendimento, no entendimento de um colega evangélico, no entendimento de um colega. Então, nós buscamos tentar pensar o que significa isso, a caridade na visão espírita. Bom, e aí eu busquei uma definição de dicionário para a gente tentar entender. Então, vamos lá, olha, caridade, virtude teologal, que conduz ao amor, o amor a Deus e ao nosso semelhante. Ato pelo qual se beneficia o próximo, em especial os pobres e os desprotegidos. Disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade física, moral. Compaixão, benevolência, piedade, donativo ou ajuda que se dá aos pobres, esmola, benefício. Bom, essa fonte, né, dessa que eu copiei, isso aqui eu pesquisei na internet, e realmente a fonte Wikipédia nos trouxe essas definições dessa palavra. O que significa realmente a palavra caridade? Deu uma zebrinha lá, professor. Você vê para mim aqui, não parou de passar? Deixa eu ver. Ah, foi. Destravou. Bom, só que em uma pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo perfeito que Deus colocou à disposição da humanidade para servir de modelo e guia. E os espíritos respondem como, gente? Uma palavra: Jesus. Esse é o tipo perfeito que Deus colocou à nossa disposição para servirmos de guia e modelo. Então, nada mais coerente do que o Espiritismo fazer aquela pergunta, né, que Kardec então formula essa pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entende Jesus? Olha, aqui tem outro fundo, porque primeiro nós voltamos lá. Qual o sentido da palavra caridade? Ato pelo qual se beneficia o próximo, os pobres e os desprotegidos. A gente associou essa palavra ao longo do tempo, principalmente aqui, donativos, ou ajuda que se dá aos pobres, esmola, benefício. A gente criou-se esse conceito de caridade, que é o ato propriamente dito de pegar algo e destinar a outro. Isso seria caridade. Mas Kardec vai profundo e pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entende Jesus. Quando Jesus fala essa palavra, caridade, como entende? O que ele queria dizer? Olha o tanto que essa pergunta é profunda, uma pergunta extremamente profunda. Olha, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E por que Kardec formula essa pergunta? Porque se Jesus é o tipo perfeito que nós temos
para servirmos de modelo e guia, ele queria saber como Jesus entendia essa palavra. Porque ela é uma palavra diferenciada dentro do movimento espírita. Senão, todas as perguntas, o que Jesus entendia por olho, dente por dente? O que Jesus entendia por isso? Não. Praticamente nós vamos ver essa palavra, somente acredito eu, não estou recordando de outra. Qual o verdadeiro sentido da palavra, como entendia Jesus? Nós temos que ter isso na ponta da língua. Quem fala primeiro? São 3 frases, ou 3 trechos, na verdade é uma frase só, com 3 divisões. Primeira, benevolência para com todos. Segunda, agora eu comecei. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Só. Os espíritos respondem essa pergunta com estas 3 citações. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Jesus, hora nenhuma, citou que nós precisávamos ter alguma condição financeira para exercermos a caridade. Alguma condição física para exercermos a caridade. Jesus realmente cita o que nós podemos, o que todas as pessoas têm condições de exercer. Mas é uma resposta um tanto quanto bonita, mas de palavras um pouco difíceis. E eu gosto demais dessa fala de um grande mestre que eu tive, que fala que são palavras, muito mais do que palavras. Realmente, para quando a gente tiver dúvida numa palavra, desça, escrafuncha aquela palavra, como Kardec fez. Eu sei que é caridade e tal, mas o que significa a palavra caridade? Como entendia Jesus. Bom, e nós vamos dividir essa questão da seguinte forma: benevolência para com todos. O que significa benevolência? Mais uma vez eu fui na Wikipédia. Benevolência é um substantivo feminino com origem no termo latino benevolentia. Expressa a qualidade de alguém que é benevolente. Até aí está difícil ainda. Ou seja, que demonstra afeto e estima em relação a outra pessoa. Significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas, revelando altruísmo e empatia. Olha, vamos ler de novo. Expressa a qualidade de alguém que é benevolente, ou seja, que demonstra afeto e estima em relação às outras pessoas. Então, quando Jesus fala benevolência para com todos, e não só os que gostam de mim. Benevolência, afeto e estima, não só para quem torce para o Galo, mas para quem torce para o Cruzeiro também. Não só para quem vota na direita, mas para quem vota na esquerda também. Benevolência para com todos. Ah, mas você está falando para me ter benevolência até com os bandidos? Nós estamos perguntando como entendia Jesus. Se Jesus é o meu modelo e guia, eu vou ter que correr atrás disso. Agora, como espíritas, né, conhecedores da reencarnação, nós podemos falar, posso deixar para que vem, né? Inclusive, Gabriel, eu fico muito preocupado, porque hoje em dia está todo mundo crucificando esse rapaz que está foragido. Sim, é benevolência até para com ele. Olha, ele tem conta para acertar, gente? Tem. Ele tem contas para acertar.
Ele assinou, está assinando ainda, promissórias, ao qual ele vai ter que prestar contas, pesadas contas. Às vezes ele vai poder perder essa encarnação num momento de busca da polícia, porque ele vai fugindo e fala, não me entrego. Às vezes ele vai ser tolhido pela morte, numa perseguição dessa, e ele vai perder a oportunidade que ele estava aqui. E nós? O que nós podemos fazer nesse caso? Nós temos nós temos 3 saídas. Nós podemos tomar, frente ao caso do Lázaro, 3 situações. A primeira é ter ódio dele. Nós podemos ter, é do nosso livre-arbítrio. Só que quando eu tenho ódio de alguém, é a mesma coisa de eu beber um veneno e querer que o outro adoeça. Quando eu movimento esse sentimento dentro de mim, que ele tem que ser pego, que ele tem que pagar, que ele tem que sofrer, que ele vai passar por tudo, olha, isso não depende de mim. Mas se eu tiver esse sentimento, eu vou estar extremamente prejudicado por um pensamento meu. Segundo, eu posso ser indiferente. Se eu isso para mim aí não interfere nada na minha vida, eu não conheço ele, eu não conheço as vítimas, eu não aprovo o que ele fez, mas também eu não acho que ele merece um perdão total. Eu posso ser indiferente a essa situação. Ou, ainda, num grau mais elevado, eu posso desejar para aquela criatura uma redenção, que ele repense, eu posso dedicar para ele orações, que ele repense o que ele está fazendo, que ele se entregue, que ele pense no próximo. Eu tenho esses 3 caminhos a seguir. Esse seria o mais nobre. É ter afeto e estima para com todos, inclusive os bandidos. Mas se eu não der conta disso, gente, que eu não desejo mal, perdoar quem está longe é muito mais fácil do que perdoar quem está perto. Pois eu não tenho nenhuma ligação com ele. Eu não tenho nenhuma ligação com as vítimas dele. Eu vou me conectar emocionalmente a ele, desejando mal? Olha, agora mesmo, eu estou na mesma situação, fragilizado, com vibrações negativas e com vibrações assim, abaixas e deletérias, que vão fazer mal para mim. Então, quando Jesus fala, a primeira fala, benevolência para com todos, demonstração de afeto e estima em relação às outras pessoas. Bom, e aonde nós vamos buscar essa benevolência? O que nós podemos ver? Sim. De Jesus. Jesus, hora nenhuma, falou que caridade era eu tirar do meu bolso e doar para alguém. Não, ele mandou eu ter afeto e estima. Ele não falou que era para mim fazer uma campanha do agasalho para arrecadar donativo. Não, ele mandou eu ter afeto e estima. E se eu tenho afeto e estima por alguém, qual é a consequência disso? Um ato de benevolência. Bom, mas dentro do Evangelho tem uma epístola para mim que é uma epístola, só tem por louco, que é uma epístola para mim a mais fantástica de todas. É uma epístola definida, ela é intitulada, falando assim, que foi escrita por Tiago. Qual é esse Tiago? Não tem muita definição não. Se era o Tiago, filho de Alfeu, se era o Tiago justo, irmão de Jesus, não tem-se uma definição quem escreveu essa epístola.
Mas o certo é que Tiago escreve essa epístola, e ela para mim é fantástica, principalmente o capítulo 2, que é quando, essa ficou invertida, que é quando ele vai passar uma orientação prática para os seus irmãos de raça, para os judeus. E no versículo 15 ele começa: se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta do mantimento cotidiano, e alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Se eu sou benevolente, se eu tenho afeto e carinho para as pessoas, eu vou rezar para uma pessoa: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos. Mas eu não vou dele a comida, eu não vou dele o cobertor, eu não vou dele nada. Aí eu vejo a fome, eu ajoelho e rezo por ele e não faço nada. Então, Tiago continua: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, mas os demônios também o creem e estremecem. Assim também é a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesmo. Olha, benevolência, estima e afeto. Se eu tenho estima e afeto por qualquer pessoa, eu vou deixar essa pessoa, alguma pessoa passando fome? Eu vou falar para ele: ouço, aquietai-vos e fartai-vos. Você está com fome? Ouço, pede a Deus, ora a Deus, que a comida vai chegar na sua porta. Se eu estou com um recurso no bolso, se eu tenho dinheiro, a pessoa me pede, eu vou rezar por ela ou eu vou atender a necessidade rápido, que ele está ali? A pessoa está com frio, numa noite dessa, está embriagado, bebeu, está deitado no meio da rua. Eu posso falar: vou rezar para essa pessoa aqui para ela melhorar? Se eu não colocar um cobertor nela, às vezes ela vai morrer de frio. Olha, o que ela precisa? A fé, se não tiver obras, é morta. Não adianta nada eu vir cá pregar, falar. Certa feita entrou um cidadão aqui nessa casa, regulava um mês de julho, bem próximo à época da exposição, me lembro, um frio, mas um frio assim absurdo. E ele chegou aqui de chinelo, bermuda, e com a camiseta cavada, rasgada, altas horas da madrugada, extremamente embriagado. Qual que era a necessidade mais urgente daquela criatura? Era eu rezar para ele, fazer uma prece, dar um passe nele naquele momento? Isso teria muito pouca ajuda. O que ele precisava naquela hora era de um cobertor, de uma blusa, que provavelmente ele ia deitar em algum lugar e iria passar a noite. Então, a benevolência, às vezes, ela é realmente com todas as forças. Ela é realmente pegar e fazer o que tem que ser feito. Isso é o que Jesus nos pede. E Tiago continua. Repetiu as. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não é que eu vou pegar e mostrar as obras que eu tenho feito para mostrar que eu tenho fé, não. É diferente. Reconhece-se a árvore pelo fruto. E árvore sem fruto? Normalmente a gente não conhece. Eu falo isso que eu fui criado em fazenda, e para me conhecer uma árvore de ipê, que tem um ano inteiro, eu só dou conta de ver ela na hora que ela tem flor. O resto do ano, e a hora que eu moro na minha porta da minha casa, deve ter umas 10 árvores de ipê. Está lá amarelinhas agora, bonitas. E eu lembro que elas são ipês só quando elas florescem. Só quando ela dá, vamos falar assim, o fruto do ipê é a beleza. É a flor. Eu só vou reconhecer. Como é que a gente diferencia um pé de laranja com um pé de limão? Ou um pé de mexerica? Se for um agrônomo ou uma pessoa, às vezes conhece. Mas do contrário, gente, nós só vamos conhecer a hora que tiver fruto. São árvores extremamente parecidas. Então, mas dirá alguém:
Ah, eu tenho fé, eu faço isso, isso, isso. Então cadê a obra? Cadê a benevolência que Jesus pediu? Cadê o afeto e o carinho? Porque se a gente não colocar isso em prática, isso não adianta nada não. Está aí, ó, fé, com obras. Quem conhece essa criatura aqui? Quem é essa? Amém. Quem que é esse aqui? Na sombra do abacateiro. Tem obra? Tem afeto? Tem benevolência? E esse aqui? Quem aqui ainda... Eu vou fazer uma pergunta, eu vou ficar com medo. Quem já assistiu o filme do Divaldo aqui? O Mensageiro da Paz. Gente, nós somos espíritos. Não percam a oportunidade de ver esses filmes, não. Todas essas criaturas aqui, ó, estão definidas. Quem que é essa baixinha aqui? Quem que é esse aqui? Gente, isso aqui é fé com obras. Quem que é esse homem aqui? Sai Baba, dentro do hinduísmo. E vocês estão vendo que eu coloquei pessoas de todas as religiões? Porque a mensagem do amor, ela é uma só. Caridade está em todo lugar. Está em todo lugar. Aonde que nós tivermos. E por que Divaldo tem aí 500 e tantos... 500? Não, é 1.000 e tantos filhos registrados? Eu não nem sei, já perdi a conta. Mas ele começou com um. Com a primeira adoção. E quem não teve oportunidade, tirando o Sai Baba, que eu ainda não me recordo se tem um filme da sua vida, todos os outros têm. Vamos ver exemplos. Exemplos firmes. A hora que a gente vê o filme de Madre Teresa, a gente emociona. O filme da Irmã Dulce, gente, acredito eu que esses filmes quase todos já tem no YouTube, de graça. O Divaldo é o último deles, o mais moderno, mas já tem no Netflix. Acredito que se quiser pagar no YouTube, eu acho que dá para assistir, custa, não sei se R$9, uma coisa assim. Então, não vamos perder a oportunidade, não. Isso aqui representa o ápice da benevolência para com todos. Com todos. Chico Xavier já perguntou a alguém por que estava indo lá receber uma carta. Se era mãe de bandido ou se era mãe da vítima. Se era um sofredor ou se era um malfeitor. Isso é ter benevolência para com todos. E aí? Vamos para a segunda parte. Indulgência para com as imperfeições alheias. O que significa essa palavra, gente? Na escola a gente via lá, né? Vender indulgências, que a gente tinha o comércio das indulgências e aí a gente tinha uma vaga no céu. O que significa? Facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. Clemência. Demonstração de perdão a um castigo, a uma pena e a uma ofensa. Tolerância às ações ou particularidades dos outros. Olha, indulgência para com as imperfeições alheias. O que é? Tolerância com os defeitos dos outros. Com os dos outros. Isso é caridade. É a gente ser, né? É a gente ter facilidade para perdoar. É a gente perceber que o outro tem defeito, que nós também o temos. E isso facilita a nossa vida. Porque se eu não tiver indulgência com o erro do outro, com as imperfeições do outro, eu não dou conta de conviver com ninguém. Porque todo mundo tem imperfeições. Todos nós somos imperfeitos. E isso é no sentido que entendia Jesus. Isso aqui, gente, que nós estamos falando hoje, é coisa prática. É coisa para a gente começar a treinar hoje. Para começar a treinar amanhã. Nós vamos conseguir chegar ao final dessa encarnação realmente exercendo a caridade como entendia Jesus? Às vezes não. Mas a gente não começar, nós nunca vamos dar conta.
Nós vamos terminar a encarnação achando que caridade é tirar do bolso e dar para o próximo. Nós vamos achar que para fazer caridade eu preciso de ter dinheiro. Nós vamos terminar a vida assim. Perdão das ofensas. Sim, ué. Indulgência. Sou aquele outro lá, ele é canseiro, sou ele é enjoado demais, mas eu vou gastar um tempinho perto dele, eu gosto dele. É ter indulgência com as imperfeições alheias. Saber que o outro tem defeito, mas também tem qualidade. Todo mundo tem defeitos e tem qualidades. E se eu começar a olhar só os defeitos, eu não dou conta de olhar a qualidade. E se eu achar uma qualidade qualquer que seja, e valorizar que a qualidade, você pode ter certeza que ela vai começar a apagar os defeitos. A gente começa a visualizar a qualidade. Naquela história narrada em um livro, que conta quando Jesus passa próximo a uma carniça, né, um animal em decomposição, ele consegue visualizar os dentes daquele animal. Essa história ela é interessante, eu já trouxe um estudo sobre ela, posso trazê-lo de novo, mas é a gente conseguir ver o que é qualidade. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. E o que é perdoar? A ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida. Indulto. Olha aqui. Ação através da qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. Gente, o perdão, ele é bom mesmo, é para quem consegue perdoar. Por quê? Porque você livra disso aqui. Ó. Uma pessoa é dispensada de pagar a conta para você. Ela vai pagar a conta? Vai. Ela tem que pagar porque ela fez. Mas não necessariamente para você. Se você consegue se livrar do processo da dívida, consegue se livrar daquela situação, você saiu daquilo. Você se livra de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, você se desvencilha daquele processo. E isso é muito comum nos processos obsessivos. A pessoa não consegue perdoar, o processo nunca acaba. O processo nunca acaba. Se não existir perdão, o processo obsessivo nunca acaba. Nunca. De maneira alguma. E o que é o perdão? Se livrar, dispensar da pessoa cumprir para você. Falou, você me fez mal mesmo, você me fez aquilo. Daqui para frente, você não precisa de me pagar aquilo mais. Aquilo é água passada. Eu vou ser seu amigo, eu vou te amar, vou te levar para dentro da minha casa. Não, mas aquilo passou. Eu consegui me livrar daquele processo. Quando eu te ver na rua, eu não vou sentir ódio, não vou sentir raiva, não vou querer que você morra. Eu preciso te falar isso para ele? Não. Isso é um combinado íntimo de mim comigo mesmo. É um combinado íntimo o perdão da ofensa. Eu não tenho que ir lá e falar, pô, fulano, eu te perdoo, nesse trem, você ajoelha nos pés aqui que eu vou te perdoar. Não. É um acordo, como diz o Jorge Elahad, de mim para comigo mesmo. Porque está tudo dentro de mim. Então, isso é o que Jesus entendia por caridade. Bom, e aí eles perguntam a Jesus, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E ele vem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bom, se nós estamos falando de caridade, e caridade sempre é com o outro ou com Deus, e a distância que nós estamos de Deus é a distância que nós estamos do próximo,
Quando Jesus coloca amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, o que isso significa na palavra caridade? O que significa essa fala? Jesus é que falou isso aqui, gente? Ou não? Não. Jesus era judeu. E Jesus é o governador geral desse planeta. Então, quando ele esparramou a mensagem entre todas as religiões, ele mandou a mesma mensagem do amor. Essa fala está no livro de Levítico. Então, os judeus já sabiam disso. E eles, quando perguntam a ele qual era o grande mandamento, Jesus repete o que Moisés já tinha dito. E o que é amar a Deus de todo o teu coração? Ele não falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Não. A gente simplificou aquilo ali porque é mais fácil. Mas não. Jesus coloca amar a Deus de todo o teu entendimento. O que é isso, gente? É a gente compreender e amar a Deus e ao próximo, né, como a ti mesmo. O que é amar a Deus de todo o entendimento? É de tudo que você sabe. Se eu sei que caridade hoje é perdoar, ter indulgência e benevolência, agora eu já tenho um entendimento do que é amar a Deus. Eu já sei que para amar a Deus, eu preciso de participar dessas três coisas. Eu preciso de ser indulgente, eu preciso de ser benevolente e eu preciso de perdoar. Eu tenho que amar a Deus de toda a tua alma. E o que é de toda a tua alma? É saber que no nosso íntimo nós temos que ser benevolentes. Nós temos que perdoar. E nós temos que ser indulgentes. E de todo o teu coração? É fazer isso com sentimento. Porque para os judeus, né, o coração representa o sentimento. Então, quando fala amar a Deus de todo o teu coração, realmente é colocar sentimento nos atos. Não é uma pessoa chegar e falar assim, ô senhor, me perdoa aquilo, perdoa, tá bom também, mas eu não quero te ver mais, você some da minha frente. Isso não é sentimento. Realmente, meu irmão, você segue o seu caminho, o nosso problema está acabado, e você segue o caminho. É todo o teu coração. E ao próximo, como a mim mesmo. Então, que tanto que eu estou gostando de mim? Essa é a baliza para me amar o próximo. Que tanto que nós estamos gostando de nós? Nós gostamos muito de nós? Ou não? Se nós gostássemos muito de nós mesmos, a gente cuidava desse corpo melhor. A gente cuidava da nossa mente melhor. Por isso que a gente não dá conta de amar o outro direito, porque nós não conseguimos entender como que funciona esse amor a nós mesmos. Nós desejamos o mal para o outro, sabendo que reflete em nós. Então, realmente, você tem que pegar o Lázaro, tem que judiar do Lázaro. Quem está plantando sentimentos ruins em mim? Então, se eu desejo para o outro, hoje eu estou... É agressão pronta, na veia. Eu não preciso de fumar um cigarro ou de beber uma cerveja, não. Se eu desejar o mal para o outro, eu já estou a injeção na veia. Ele já está aqui dentro. É o cérebro mandando uma informação prejudicial para o corpo. Olha o tanto que isso é agressivo, o sentimento. Olha o tanto que isso é agressivo. Bom, e na visão espírita? Nós vamos lá agora na visão espírita. Kardec, com medo, pergunta, olha, não é de temer que o espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Porque nós estamos pensando ainda que caridade é coisa material. E os espíritos respondem uma resposta: seria conhecer bem poucos homens. Pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. Então, gente, vir aqui no centro, escutar essas palestras, aprender, vai nos transformar
Nós vamos ser benevolentes a partir de amanhã, porque agora eu descobri que caridade, para eu ser uma pessoa caridosa, eu tenho que ser benevolente, eu tenho que ser indulgente e eu tenho que perdoar. Eu fiquei sabendo disso. Agora eu já sei. E isso vai fazer eu me transformar como por encanto? E eles respondem, olha que legal. As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa e o Espiritismo vem rasgá-lo de uma vez. Então agora, nós já sabemos o que tem que ser feito. Nós já temos o roteiro, mas nós precisamos de começar, porque o negócio é lento. A transformação é pouco a pouco e se não pode se transformar, a não ser com o tempo. E aí, Kardec deve ter ficado meio baqueado, né? E os espíritos aí dão um gás nele. Mas mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um dos seus defeitos, isso seria um passo que ele faria dar, e por isso um grande bem. Por esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. Então, nós precisamos de dar o primeiro passo. O Espiritismo vem nos contar essas coisas. A noção da caridade. Por quê? Porque sem esse primeiro passo não dá. Não dá para me querer perdoar alguém que me ofendeu, se eu não dou conta de perdoar o Lázaro que está lá longe, que não fez mal nenhum para mim, que não afetou ninguém da minha família, que não afetou nenhum amigo meu. Se eu não dou conta de perdoar quem está longe, como é que eu vou perdoar quem está perto? Como é que eu vou perdoar quem me roubou? Como é que eu vou perdoar quem me traiu? Quem quebrou minha confiança? Quem me apunhalou pelas costas? Como? Se eu não dou conta de perdoar o cara que está lá no Goiás afora? Como? Então, é um passo de cada vez. E o que nós temos de efeito prático? O que nós temos de efeito prático? Onde nós temos oportunidade de exercer essa caridade material, que é mais fácil da gente começar, que é pegar nos braços? Porque o primeiro passo, ele tem que ser dado. Se eu não dou conta de começar a tarefa sendo indulgente, benevolente e perdoando, eu tenho que começar de alguma forma. Como que a gente começa? Os apóstolos de Jesus tiveram uma ideia extremamente interessante. Lógico que provavelmente induzidos pelos bons espíritos. O que eles fazem pouco tempo depois que Jesus morre, né, que Jesus desencarna, volta ao plano espiritual? Qual que foi a união dos apóstolos? O que eles fundam em Jerusalém? A Casa do Caminho, professor. Muito obrigado. Por que a Casa do Caminho, gente? Porque lá era o lugar para exercitar a caridade. Ah, mas então você está falando que é dentro da casa espírita aqui que eu vou exercitar a caridade? O bom seria se a gente não precisasse de vir cá. Se a gente fosse uma pessoa que exercitasse a caridade em qualquer lugar, onde nós estivermos. E bom vai ser quando isso acontecer. Mas enquanto eu não consigo, na Casa do Caminho tinha um tanto de atividade. Cuida de doentes, de leprosos, cuida do corpo dessas criaturas, cuidando da mente dessas criaturas, alimentando, cuidando de feridas. E na casa espírita, nós também temos os cultos, orações, cuidando do espírito. E na casa espírita, o que nós temos de atividades hoje que a gente pode ajudar? Tem muita coisa. Tem um tanto de coisa, né? Vamos falar assim, a pandemia, agora que eu queria ajudar, veio a pandemia, né, Braz? Aí agora, como é que eu vou na campanha do quilo? Não está tendo aí. Como é que eu faço? Então, você está voltando, graças a Deus, gradativamente, as coisas já estão normalizando, graças a Deus.
daqui uns dias vai estar todo mundo vacinado, e a casa vai cada dia voltando às suas atividades, mas nós temos sopa fraterna, nós temos campanha do quilo, nós temos estudos sistematizados, distribuição da cesta. Eu não tenho jeito de fazer campanha do quilo, mas nós estamos entregando a cesta agora. Então como que eu posso fazer? Eu posso vir ajudar. Mas eu não tenho carro. Mas alguém tem e tem que carregar. Tem a distribuição, tem a formatação das cestas, tem o enxoval, tem o bazar, tem o trabalho da biblioteca. Mas eu gosto de criança, não está tendo evangelização. Vamos começar então a treinar para a hora que as evangelizações voltarem, a gente já está começando. E notícia boa, a evangelização começou hoje, novamente, para algumas crianças que já vêm. Então, meus amigos, quando Jesus induz os seus discípulos a formarem a casa do caminho, era para eles terem condição de exercitar a caridade, para quando eles cheguem no final da encarnação deles, eles estarem indulgentes, benevolentes e perdoando as ofensas. Era isso que Jesus queria. Então, Jesus chega a essa frase aqui de Mahatma Gandhi, que Cristo é a maior fonte de força espiritual que o homem tenha conhecido. Ele é o exemplo mais nobre de um desejo de tudo dar, sem nada pedir em troca. Cristo não pertence somente ao cristianismo, mas ao mundo inteiro. Isso é Mahatma Gandhi. Se o Espiritismo tem ele como modelo e guia, e um hindu, o maior representante que estava vivo na época que ele falou, do hinduísmo, fala uma frase dessa, como é que nós não vamos correr atrás? Como é que nós vamos deixar para a encarnação que vem? Às vezes na encarnação que vem nem Jesus eu vou conhecer. E aí? Eu vou deixar para depois? Eu vou deixar para depois, gente? Eu vou deixar para depois de amanhã? Às vezes amanhã eu tenho que me apresentar o bilhete e eu tenho que prestar conta do que eu fiz. E aí, a consciência nossa, né, não é São Pedro que fica lá somando, é a nossa consciência. Você vai chegar e falar: olha, Gabriel, você não tentou nada ser indulgente, você não tentou nada ser benevolente, você perdoou ninguém, nem o Lázaro você deu conta de perdoar. Já pensou? A hora que essa conta for apresentada? Esses dias eu vi um desenho interessante do Tom e Jerry, a gente parece que não vê isso mais, mas foi no Facebook, viu um trecho do Tom chegando no céu, e todos os gatos era apresentado: você morreu, um carro te atropelou. Não, realmente você foi no acidente. O que foi? Foi um cachorro que me matou. Não, você pode passar. E você, Tom? Você morreu assim, assado? Ele falou: pois é, mas não vai ter jeito de entrar, porque sua vida inteira foi perseguindo um rato. Você fez isso e isso e isso com o rato. Você fez aquilo e aquilo. Eu vou te dar um tempo para você voltar lá e consertar, para você conseguir o perdão desse gato, do rato, porque é o que você fez. Mas foi muito interessante, porque ele fala: você vai ter que tentar o perdão dele. No caso nós é que temos que perdoar. Mas a chave para entrar no céu para o Tom era ter o perdão do que ele tinha feito de mal. Então, para nós, como é que vai ser? Nós vamos ter que perdoar quem nos fez mal e acertar as nossas contas que nós fizemos. Mas João Evangelista fala que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, se eu conseguir perdoar, se eu conseguir amar, meus pecados também vão ser bem atenuados. E aí, como essa palavra ainda está tão ligada, Kardec pergunta então para os espíritos o que pensar da esmola. E eles respondem: o homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e de justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação e garantir a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar sua vida sujeita ao acaso e à boa vontade.
Isso seria uma sociedade organizada, gente, baseada na lei de Deus. Na lei de Deus, que é a lei natural. Acredito nós que nós estamos caminhando para isso. Nós já estamos caminhando para isso. Muito. Pedir. Né? Quando a gente vê alguns programas sociais do nosso país, já de alguns anos, né, para cá, a gente já tem feito isso. Olha, começou, se eu não me engano, eu era criança com o Bolsa Escola. Né? Era uma forma das pessoas irem, colocarem os filhos na escola e elas recebiam dinheiro para os filhos estarem na escola. Olha que programa interessantíssimo, gente. É a pessoa ser ajudada sem ela precisar de se humilhar. Não, que ó, eu quero te ajudar, mas a condição é você pôr o filho na escola. Olha, é extremamente interessante, nós temos o Bolsa Família, hoje nós temos o auxílio aí da pandemia. O que é isso? É ajudar uma pessoa sem ela precisar de ir lá pedir. Isso que uma sociedade organizada faz, baseada na lei de Deus. Nós já estamos vivendo isso plenamente, gente? Não, mas nós já estamos tendo flashes disso na nossa sociedade. Até para os animais. Bom, e então, na maior demonstração por palavras, e mais bonito que fica, São Paulo escreve uma carta aos Coríntios, que ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Por incrível que pareça, isso é de Paulo, não é do Renato Russo. A gente acha que era dele, né? A gente acha que era do Renato Russo. Não. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, ou como o sino que tinha. É o bonitão aqui falando para vocês. E se eu não tiver conteúdo, se eu não tiver caridade, se eu não for benevolente, se eu não for indulgente, se eu não estiver perdoando as pessoas, é como um sino. Não adianta nada, é lero-lero, é blá blá blá. Eu preciso de ter ação. E serve muito para nós, para quem fala, para quem faz uma palestra, para quem prega para alguém. E ainda que tivesse o dom da profecia, aqui para os médiuns, naquele tempo era chamado de profetas, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes, e não tivesse caridade, se eu não for, posso ser médium, posso ter todas as faculdades possíveis, mas se eu não for benevolente, se eu não for indulgente, e se eu não perdoar, nada seria. A medida para me perdoar um outro é o tanto que eu gosto de mim, ué. É o tanto que eu vou amar o outro. Simples assim. E ainda que eu distribuísse toda a minha renda, gente. Olha aqui, quando Paulo fala que caridade não é só tirar do bolso. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Eu posso dar tudo que eu tenho para os outros, mas se eu não for indulgente, se eu não for benevolente, e se eu não perdoar, vai adiantar pouco. Falar que não vai adiantar nada, né? Paulo foi pesado aqui, mas não vai adiantar pouco. Vai adiantar pouco, porque se eu estou achando que eu tirar do bolso e dar para alguém, vai garantir o meu lugarzinho no céu, vai ajudar muito, mas não vai garantir. Não vai garantir. Nós não vamos saber realmente exercitar a palavra caridade, como entendia Jesus. Nós vamos continuar exercitando ela do nosso jeito. Terceirizado. Achar que eu estou dando, eu vou receber.
Não. Paulo continua. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Você não precisa de ficar orgulhoso, de ficar contando vantagens, ser aplaudido, fazer para ser aplaudido, não. Porque senão nós já recebemos o nosso prêmio. Nós já recebemos o nosso prêmio. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses pessoais. Não se irrita e não suspeita mal. Não faz julgamento do outro. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. A caridade, ela não compactua com a injustiça, mas com a verdade, com justiça. E justiça é o que, gente? É a gente ser justo. É eu ser justo. Quem tem fome e sede de justiça, fome e sede de justiça é torcer para pegar o Lázaro? Não, é olhar para mim e falar assim, eu prejudiquei o Luiz, eu tenho que resolver o meu problema com ele. Fome e sede de justiça é saber que eu fiz uma falta de educação com alguém, eu tenho que resolver aquele problema. Isso é fome e sede de justiça. Não é querer que prende o Adélio ou querer que prende o Lázaro, não. Isso não é fome e sede de justiça, não. Fome e sede de justiça é comigo, é um sentimento íntimo meu. Eu é que tenho que ser justo. O mesmo peso para cá, com a mesma medida para lá. Como a senhora me falou hoje, um gesto do doutor Aloysio, quando foi fazer o parto das filhas dele, e eles perguntaram para ele se ele ia fazer o parto das filhas dele, ele falou sim, porque eu quero fazer com todos, com o mesmo carinho que eu vou fazer com vocês. Então, isso é ter fome e sede de justiça? Não. Se eu sirvo para operar as filhas dos outros, eu tenho que servir para operar as minhas. Hoje até a medicina não recomenda isso, mas nós estamos falando de algumas dezenas, né, de anos atrás. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior destas é a caridade. É a fé com obras. É onde nós temos a oportunidade de crescer. É onde nós vamos conseguir seguir os passos de Jesus. Alguma pergunta, gente? Nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje com uma resposta daquela pergunta sobre a esmola. Como ele fala que a esmola degrada, que uma sociedade tinha que prover os mais pobres, prover os mais necessitados, que isso seria uma sociedade, aí o nosso conjunto tem melhorado a cada dia, mas pense isso na época de Kardec, que não existia nem lei trabalhista. Hoje não. Hoje nós vemos uma pessoa inválida ter um benefício e ela receber um salário, pelo menos para ela se manter, para ela conseguir comer. Então nós estamos caminhando para isso.